palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. Caros irmãos e irmãs, uma das práticas mais eficazes para nós católicos que desejamos esta busca íntima, este contato com a Palavra de Deus, é a prática diária da Lectio Divina, também conhecida como leitura orante da Palavra de Deus. Você já deve ter visto vários métodos, alguns ensinamentos sobre a prática da Lectio Divina. Mas eu trago agora uma das práticas mais simples, a forma mais simples de realizar a leitura orante da Palavra de Deus, e todos nós podemos aplicar essa prática, tanto diariamente, a nossa prática diária e individual, na leitura orante da Palavra de Deus, em nossa oração pessoal, como também pode ser utilizado nos grupos, quando um grupo, uma pastoral, um movimento, uma equipe se reúne para tratar de assuntos que dizem respeito à igreja, então sempre é bom iniciar com uma Lectio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês de forma resumida a divisão dos passos da Lectio Divina e também no final dar algumas propostas de músicas, porque sabemos que na igreja essas práticas, sejam elas litúrgicas ou pastorais, quando nós introduzimos as músicas corretas, propostas pela igreja, nós vamos ter uma maior eficácia. É muito boa essa combinação da prática ritual juntamente com a música, sendo assim inserida. Então vamos agora entender os 4 passos da Lectio Divina, para que a gente possa aprender bem direitinho e aplicar na nossa vida cotidiana, buscando cada vez mais a intimidade com a Palavra de Deus. Antes mesmo de nós falarmos sobre os 4 passos, vamos entender o seguinte: a leitura orante da Palavra de Deus, ela não é um estudo bíblico. Não é um estudo bíblico. Estudo bíblico é feito em outro momento, com pessoas capacitadas, com pessoas formadas para nos orientar sobre Bíblia, sobre Sagrada Escritura. A leitura orante da Palavra de Deus é uma prática em que o leitor lê e reza com a Palavra de Deus. Então, como eu disse, não é um estudo. Então vamos lá, agora para os passos da Lectio Divina. A Lectio Divina, ela se inicia com um momento de invocação ao Espírito Santo. Então, inicialmente, seja individual ou em grupo, se inicia com um canto ao Espírito Santo ou uma oração de invocação ao Espírito Santo. Geralmente, nos momentos em que eu faço a Lectio Divina em grupo ou até mesmo sozinho, canto geralmente a Nós Descei, que é um dos cantos mais conhecidos. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Mas, obviamente, existem inúmeros outros cantos que podem ser entoados no início da Lectio Divina. Feito esse primeiro momento da invocação ao Espírito Santo, agora nós vamos propriamente dito para os 4 passos da Lectio Divina, que eu vou explicar detalhadamente. Então vamos lá. Primeiro passo da Lectio Divina é a leitura, em latim, Lectio. Então, neste primeiro momento, como o próprio nome já diz, é o momento de ler, o momento de acompanhar tranquilamente a leitura da Palavra de Deus. Então, com sua Bíblia, escolhida a leitura, geralmente o Evangelho do dia, mas é claro que a leitura orante da Palavra de Deus pode ser feita com qualquer outra leitura.
Então vamos dizer o seguinte, você foi designado para uma palestra e tem aquela leitura como base. Então você vai fazer a Léxio Divina a partir daquela leitura. Mas nos encontros de pastorais, movimentos, né, a gente sempre costuma meditar o Evangelho do dia. Uma boa proposta é fazer sempre a Léxio Divina com o Evangelho do domingo seguinte. Então, durante a semana, os encontros que forem acontecendo, fazer-se a Léxio Divina com o Evangelho do domingo que virá. Então, como dizia neste primeiro passo, este primeiro passo, a leitura, ele vai ser dividido em 3 momentos. São eles: o primeiro, leitura corrida; segundo, leitura pausada; e terceiro, leitura silenciosa. Vamos entender cada uma delas. Então, a leitura corrida, como o próprio nome já diz, você vai fazer uma leitura corrida, claro, não precisa de pressa, mas uma leitura sem interrupções, sem pausas, como se você estivesse fazendo aquela leitura em uma celebração. Então, uma leitura corrida, que é para iniciar esse processo de contato com aquela palavra que está sendo proposta. O segundo passo, neste primeiro momento, é justamente a leitura pausada. Então, vai se fazendo uma leitura pausada, observando bem a pontuação, calmamente decorrendo sobre todo o texto. Para que serve essa leitura pausada? Para que o leitor possa observar os detalhes da leitura, o lugar onde acontece, as pessoas envolvidas em todo aquele momento, e vá acontecendo um envolvimento entre leitor e leitura. E o terceiro e último é a leitura silenciosa. Então, neste momento, o leitor apenas lê sem pronunciar e vai deixando com que essa palavra vá adentrando o seu ser. Então, leitura silenciosa. Então, encerramos assim esse primeiro momento, que é o primeiro passo da Léxio Divina, que é justamente a leitura. Agora nós vamos para o segundo passo da Léxio Divina, que é a meditação, meditatio. A palavra meditar, ela significa justamente a busca para que aquilo seja introduzido cada vez mais em você. Então, como é que se aplica a meditação na Léxio Divina? A meditação na Léxio Divina é feita justamente através da ruminação ou repetição. Repetição de quê? Dos versos. Aqueles versículos que chamaram a atenção, que mais marcaram. Então, por exemplo, num grupo em que muitas pessoas estão ali reunidas, vai se propondo para que todos os que estão presentes no encontro possam ir repetindo frases que marcaram, que lhe chamaram a atenção naquela leitura. E vai se repetindo quantas vezes for necessário. A pessoa pode dizer quantas frases ela quiser e vai repetindo, sempre com muita tranquilidade e sem pressa. O objetivo é fazer com que aquela palavra que foi lida, agora meditada, possa adentrar profundamente no ser do leitor, da pessoa que pratica agora a Léxio Divina. Então esse é o segundo passo, a meditação. Agora vamos para o terceiro passo da Léxio Divina, que é a oração, oratio em latim. Na oração, como propriamente já está dito, né? A palavra que foi lida e meditada, agora ela se torna oração. Se nesta prática da Léxio Divina você leu bem e meditou bem, naturalmente vai acarretar uma oração. Então, nesta oração, se for em grupo, pode ser feito preces. Pode também se fazer momentos de louvor. Então, a oração ela é muito particular. Cada pessoa vai sentir como deve rezar naquele momento. Alguns sentirão o desejo de fazer uma prece, outros de fazer um pedido de perdão, outros de fazer uma louvação. Então, a oração é muito pessoal. Na prática individual da Léxio Divina, então se você está fazendo sozinho, essa oração pode ser silenciosa, ou você pode escrever também esta oração e depois estar sempre relembrando daquela oração que brotou da Léxio Divina. O importante é que, de forma tranquila, simples, verdadeira, cada pessoa que está ali fazendo a Léxio Divina possa externar a oração que brotou no seu coração
a partir da leitura e meditação da palavra de Deus. Vamos agora para o quarto e último passo da Lectio Divina, que é a contemplação. Contemplatio. A contemplação, ela consiste em um silêncio absoluto diante da grandeza de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Então, neste quarto passo, não é feito mais nada. Então, você não reza, você não canta, você não louva, mas você simplesmente silencia diante de Deus que se revela na Sagrada Escritura. Então, a contemplação é uma prática muito importante porque é um momento do silêncio em que Deus fala. Durante toda a prática da Lectio Divina, nós cantamos, nós louvamos, nós rezamos, nós lemos. Agora é o momento do silêncio. Então, o momento da contemplação, ele deve ser um momento duradouro. Um momento em que se estenda um pouco para aquele silêncio em que Deus se revela. E nós sabemos muito bem da importância do silêncio na liturgia, do silêncio na igreja e na nossa vida pessoal. Os místicos da igreja, e cito aqui uma mística da igreja, Santa Teresa de Jesus, ela fala nas suas obras sobre o silêncio sagrado que acontece, que deve acontecer na presença do orante, na presença com P maiúsculo do Deus Todo-Poderoso. Então é um silêncio contemplativo em que somente se vislumbra e se admira diante da grandeza de Deus presente nas Sagradas Escrituras. Terminada a contemplação, então se encerra o momento com a oração do Pai Nosso e o sinal da cruz. Então esses são os 4 passos da Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Vamos recapitular? Primeiro, leitura. Segundo passo, a meditação. Terceiro passo, oração. E o quarto passo, contemplação. Então esses são os 4 passos que vão lhe ajudar bastante na busca da intimidade com a Palavra de Deus, a prática da Lectio Divina. E agora, neste último momento do nosso vídeo, algo que pode enriquecer bastante a prática da Lectio Divina é justamente a música, né? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, nos 3 anos em que eu estive sendo formando da Ordem do Carmo, da Ordem Carmelita, da Antiga Observância, né? Foi justamente essa prática contemplativa da oração combinada com refrãos, com músicas, né? Para que possa cada vez mais levar-nos a esse estado de oração. Então existem alguns refrãos que eu costumo sempre utilizar. Vou mostrar alguns para vocês. Outros eu tenho no meu próprio canal. E podem ser observados. Então, como funciona? Entre cada passo da Lectio Divina, então, terminou o primeiro passo, que é a leitura. Depois de fazer aqueles 3 momentos, leitura corrida, leitura pausada e leitura silenciosa, então, terminou aquele momento, se entoa um refrão para dar ponte, para ser uma ponte para iniciar o próximo passo, né? Temos aqui algumas propostas. Este refrão aqui do Espírito Santo, eu costumo cantar também no começo, mas numa leitura orante em que se fale do Espírito Santo, ele também pode ser entoado. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Reina, reina, reina em nossos corações. Reina, reina, reina em nossos corações. Então, um refrão que eu mesmo compus para Pentecostes. Depois, nós temos esse refrão aqui também muito conhecido por todos. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz
sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Temos também um refrão também muito conhecido. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Seguindo, esse também bastante conhecido. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra, no coração, no teu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Um refrão também que eu aprendi com uma irmã carmelita missionária, muito bom para Alexio Divina. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. E lembrando que esse refrão você não precisa repetir somente uma vez. Pode ficar entoando várias vezes até achar que foi o necessário. Então, nós temos também esse daqui, que também é de minha autoria, inclusive está no meu canal. No silêncio sagrado, ouviremos a voz do Senhor, pois não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No silêncio sagrado, ouviremos a voz do Senhor, pois não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim nós vamos tendo, eu tenho várias outras propostas, mas no canal você pode também encontrar, e também se encontra inúmeros refrãos na internet para serem entoados. O importante é que a música combinada com a prática ritual da Alexio Divina possa levar cada vez mais o fiel ou os fiéis à contemplação nesta busca de intimidade com a palavra de Deus. Então esta é a proposta rápida, espero ter colaborado para que todos vocês possam realizar a prática da Alexio Divina não somente de forma individual, mas também nos grupos de forma coletiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.